informação. É notícia. É o papo de podcast. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Papo de Podcast. Se você ainda não me conhece, eu sou Leão Provenci, especialista de marketing e falo direto da redação da Coopercarga. Nosso papo, hoje ele vem para somar nos nossos negócios e para a gente explicar um pouquinho melhor o que é um operador logístico muito além do transporte. Nossa convidada vai falar um pouquinho sobre armazenagem e centros logísticos. Comigo, minha colega Larissa, que vai falar um pouquinho mais para vocês na introdução. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Papo de Podcast. É sempre um prazer contar com a sua audiência. Isso mesmo, Leandro. Hoje teremos muito aprendizado sobre essa solução tão importante do nosso portfólio, que é a armazenagem. Mas vamos além. A nossa convidada de hoje é exemplo de líder, muito inspiradora e também tem muito a agregar com esse tema em específico. Então, bora lá que esse papo promete. Primeiro, como de costume, vou pedir para nossa convidada se apresentar. Ela que veio de longe para trazer conteúdo para a gente. Então, bem-vinda, Lívia. E aproveitando, represente muito bem o nosso colega Cadina, que não conseguiu estar conosco nesse papo de hoje, mas com certeza o conteúdo será muito bem representado por você. A palavra é sua. Obrigada, Larissa. Obrigado, Leão. É um prazer estar aqui, falar sobre um negócio que é muito representativo para a nossa empresa, né, e um desejo de crescimento bastante forte, né, pela nossa diretoria e os nossos desafios para os próximos anos. Vou me apresentar, então, meu nome é Lívia Barros, hoje eu estou como gerente de centros logísticos, estou na Coopercarga desde 2018, então entrei na área da qualidade, passei depois para a supervisão administrativa e depois fiquei à frente aí dos centros logísticos, né. Eu sou formada em administração de empresas, eu tenho MBA em logística e supply chain, trabalhei por mais de 20 anos na área de qualidade, e depois acabei me apaixonando pela logística e cá estou há mais de 7 anos. No trabalho hoje eu cuido das unidades de Curitiba e de Arujá, temos outros segmentos dentro da empresa que incluem armazenagem e aí eu dou suporte para os nossos demais gestores de negócio, né? Mas me divido ali entre São Paulo e Curitiba. Falar um pouquinho sobre a Lívia, né, na vida pessoal, então sou casada, mãe de 2 filhos, uma pequenininha de 25 anos e um piezinho de 6, moro em Vinhedo hoje, né, depois de algumas mudanças entre Jundiaí e São Paulo, então, como eu disse, venho para Curitiba de vez em quando, uma vez por mês pelo menos, então, como a Larissa disse, eu vim de longe. É um prazer estar aqui hoje, como eu falei, e espero que seja um bate-papo que venha agregar conhecimento e também um pouquinho de bom humor para todo mundo. Muito bem, seja muito bem-vinda novamente e é um prazer ter você aqui conosco. Eu vou iniciar o quadro agora, Comunidade Conectada, com as perguntas da nossa audiência e curiosidades sobre esse tema também tão amplo que é a armazenagem e os centros logísticos. O próprio título fala, né, entre pallets e possibilidades, a logística além do transporte, pois são muitas possibilidades que essa solução oferece. E a primeira pergunta é justamente sobre isso. Quando a gente fala de logística, o foco normalmente vai direto para o transporte. Mas no dia a dia de vocês, como funciona a armazenagem e quais são os serviços agregados? Que a gente sabe que não é só armazenar, né? Existe muito além disso. Acho que de forma bem resumida a gente pode falar que o serviço de armazenagem ou a área logística dos centros logísticos, ele é tudo que vem antes e depois do transporte. Então, a partir do momento que a gente recebe esses produtos ou que a gente coleta em algum lugar, normalmente também coletamos em centros logísticos, né? A gente tem todo um trabalho de conferência, separação, etiquetagem, montagem de kits, enfim, vários serviços que a gente pode agregar para os clientes. Então, o nosso principal serviço é exatamente aquilo que antecede o transporte e o serviço pós-transporte, né? A gente sempre brinca que não é só pallet que entra e pallet que sai. É o que a gente faz com esse produto durante o tempo que ele está armazenado nos nossos centros logísticos, né? E é bastante trabalho, que eu sempre brinco que é o trabalho que não aparece na foto. Uhum. E o principal diferencial hoje da Coopercarga nesses serviços que antecedem, né, e são realizados após o transporte, também é a questão da tecnologia.
Hoje nós temos dashboards integrados, onde a gente oferta para os nossos clientes a possibilidade de acompanhamento do produto dele dentro do nosso armazém, desde a separação até a expedição em tempo real. Então isso é um diferencial, por isso que somos considerados também operador logístico completo. É um serviço ofertado que a maioria dos nossos clientes acompanham, né, em tempo real, e isso agrega muito ao produto, porque nós somos depositantes de um produto terceiro, né? A Coopercarga não é detentora desse produto, então o nosso cliente ele precisa saber onde está, em que estágio nós estamos da separação, meu produto já saiu, já foi expedido, está na rua, já foi entregue. Então hoje a gente tem essa visualização em tempo real para os clientes. Muito bacana. E explicando até um pouquinho para o nosso público, né? Quando a gente fala em armazém, centro logístico, tem diferença entre um e outro ou eles são a mesma coisa? Tem diferença sim. O armazém, como o nome diz, né, é um local para armazenagem. Então a gente foca em armazenamento e movimentação. Quando a gente fala de centro logístico, aí a gente já vai muito mais para o viés da Coopercarga, a gente fala de uma solução completa. Então a gente fala de uma solução que a gente pode fazer separações, que a gente faz fracionamento desses produtos, a gente tem picking, e nisso a gente inclui a parte de tecnologia, de acompanhamento, de qualidade, de rastreabilidade. Então é um pool de serviços muito maior do que só armazenar. Hoje, dentro da Coopercarga, a gente trabalha com 2 parâmetros. Então, ou nós temos centros logísticos ou nós temos hubs, que aí sim o hub ele vem de encontro com o armazém, é um local para você fazer uma descarga, aumentar a produtividade do teu veículo, mas ele não faz todo o processo que o nosso centro logístico faz, né? Então, é um processo muito maior, muito mais complexo, né? Mas que também nos traz uma possibilidade de mais ofertas de serviço para o cliente. Então, essa é a principal diferença. Muito bem. E voltando ao que as pessoas imaginam de fora, né? Porque quem não está nesse meio tem muita curiosidade para saber sobre esse serviço. Muita gente imagina o armazém como um grande galpão com prateleiras, empilhadeiras. Mas o que tem por trás de uma operação bem-sucedida que talvez surpreenda quem está de fora? Gosto de usar de novo a frase que eu disse antes, né? É o que não aparece na foto. Tecnologia hoje não é mais um diferencial, óbvio, né? A gente sabe, não só em relação à Coopercarga, mas se a gente se compara com os nossos concorrentes. Mas hoje, além das prateleiras, além dos pallets, além das empilhadeiras, a gente tem um combo entre pessoas engajadas, tecnologia, procedimentos, processos bem estabelecidos. Se nós não temos tudo isso, a gente não consegue trazer o resultado que o cliente espera. O que um cliente de um centro logístico espera? Ele espera uma acuracidade de estoque muito boa. O que quer dizer isso, né, para o público que não tem conhecimento? Quando o cliente armazena o produto dentro do estoque, ele passa a ser de responsabilidade da Coopercarga. Depende do nível de fracionamento que a gente faz desse produto, de separação, traz um risco de avaria, de você expedir um produto, por exemplo, de maneira incorreta e com isso o cliente pode perder produto, né? Então passa a ser responsabilidade da Coopercarga a manutenção desse estoque e a permanência de 100% desse estoque dentro do armazém, né? Então acho que esse é o principal diferencial que a gente tem e é o principal ponto que a gente tem que cuidar dentro do estoque. Você tendo uma equipe engajada, tendo um sistema que a gente chama de WMS, que é um sistema de warehouse, bem colocado, bem implantado, a gente consegue manter uma boa acuracidade de estoque, que é um dos pontos principais que o cliente busca, né? Fora isso, obviamente, que a gente vai falar de projetos dedicados, onde a gente vai pensar a solução para o cliente de maneira integrada, com o próprio cliente, né? Então, desenhar um escopo operacional que faça sentido para ele. Além dos pallets, além dos porta-pallets, pensar uma solução logística de um armazém é pensar desde a entrada do pallet dentro do armazém. Como você vai fazer isso para você melhorar a sua produtividade? Como você vai fazer essa separação? Porque você tem também os desafios de espaço físico versus demanda de material, né, de volume de material. Então, eu acho que é um conjunto de coisas que quem não vive o dia a dia realmente fica difícil de dimensionar, né, o tamanho do trabalho. Agora, eu sempre gosto de reforçar. O principal diferencial de um operador logístico, sem sombra de dúvida, são as pessoas. Tecnologia nós vamos ter na grande maioria dos nossos concorrentes. Agora, equipes engajadas é o que faz a diferença. Isso aí, muito bom. Então agora falando um pouquinho mais da nossa atuação, falando um pouquinho mais de onde a gente oferta serviços. Quais são os tipos de armazenagem que a gente tem hoje? Quais as localizações que a gente atua? E como que a gente pretende expandir? Perfeito.
Hoje a Coopercarga ela trabalha com cargas secas e climatizadas dentro do segmento centros logísticos. Nós temos hoje operações em Curitiba, em Arujá e no Nordeste também, que está em plena expansão. Nós trabalhamos desde food service, que a gente chama, que é o abastecimento de restaurantes, até o armazenamento de cosméticos e bebidas. Então, nós temos hoje a possibilidade de executar armazenamento de praticamente 100% dos tipos de produto, né? Eu sempre falo isso, temos as licenças vigentes para isso. Trabalhamos de maneira bastante dedicada, então hoje nossos armazéns, nós temos armazém multicliente, mas nós também, o nosso grande diferencial é desenhar operações dedicadas, e o plano de expansão é bastante agressivo. A intenção é que a gente leve pelo menos um centro logístico para os nossos principais pontos que a gente tem hoje filiais de transporte, e principalmente para os estados que a gente ainda não atua, como Minas Gerais, enfim, e outros estados, né? Então a gente tem um planejamento bastante agressivo. Esse é o meu maior desafio para 2026, mas estamos confiantes de que a gente vai conseguir converter essas operações para continuar posicionando a Coopercarga como um operador logístico completo. E eu vou fazer um complemento a essa mesma pergunta quando você falou sobre refrigerado, né? A gente trabalha desde o congelado até o refrigerado e até a carga que não necessita temperatura, seja disse de todas as licenças e alvarás. É assim que funciona? Isso. Hoje, cargas climatizadas a gente trabalha principalmente, né, armazenagem climatizada em Curitiba, então lá nós temos armazenagem congelada, resfriada e seca, e nos demais armazéns a gente opera com cargas secas, que a gente chama, né, com temperatura seca. Nós trabalhamos hoje com segmento de papel, papelão, como eu disse, a linha cosmética, food service, bebidas, mas temos licenças para as demais operações também. E é uma operação que não para, né? 24 horas. É uma operação que não para. A maioria das nossas operações são 24 horas por dia, 7 dias por semana. Temos as particularidades de cada cliente, mas é um ritmo frenético. Muito bem. Agora sim, seguindo para a próxima pergunta. Quando a gente fala de armazém, e você comentou um pouquinho já nas suas respostas, a gente fala muito sobre fracionamento também. Mas na prática, como funciona o escopo dessa operação e de que forma a Coopercarga atua nas operações fracionadas hoje? Perfeito. Hoje nós temos uma divisão fracionada que fica sob a batuta do mestre Cadina, um especialista nisso. Nós trabalhamos hoje para o fracionado com operação dedicada, principalmente do cliente da área cosmético. Então, é um cliente que ele não trabalha com uma carga consolidada, que a gente chama. Na verdade, eles mandam para os nossos centros logísticos a carga consolidada, o produto acabado, nós recebemos e fracionamos isso para entrega, para pequenas entregas. Então, a gente trabalha com volume de entrega de distribuição de pequenos volumes, né? Então, não são carretas fechadas que vão fazer. E dentro desse processo também do fracionado, a gente trabalha com consolidador e buffer, que a gente chama. O que é isso? Posso dar um exemplo ali de Arujá. Então, nós recebemos toda a matéria-prima desse cliente, consolidamos essa matéria-prima e expedimos para a fábrica. Então, chegamos lá, descarregamos toda essa matéria-prima consolidada e abastecemos o nosso veículo com 100% de produto acabado. Ele vem para o nosso centro logístico e aí a gente faz o fracionamento para fazer a distribuição fracionada desse material. E hoje o nosso principal foco para trabalho com operação fracionada é da linha cosmético. Então a gente atende mais de um cliente, mas é uma operação que está em plena expansão, a gente tem muito know-how, é uma operação que ela demanda muita agilidade e precisão, então hoje é o nosso diferencial, né, o tempo de entrega desses produtos, e a nossa intenção é continuar crescendo nesse viés também. Isso aí, perfeito. E a gente sabe que hoje a Coopercarga, né, tudo que a gente pensa, a gente tenta pensar numa operação que seja sustentável e ao mesmo tempo que tenha uma eficiência operacional. Pensando nisso, né, muito se vincula os centros logísticos, né, então eles são aliados grandes da sustentabilidade. Então como que pode citar boas práticas ou cases de sucesso dentro dos CLs aí que estejam sustentáveis e que trabalhem essa eficiência operacional? Acho que a gente faz uma relação de parceria bem forte aí com a sustentabilidade, né? Os centros logísticos, eles são as nossas estruturas com maior volume de pessoas e, consequentemente, maior volume de gastos e geração de resíduos, né? Então, a gente precisa pensar de forma sustentável o processo como um todo. Então, eu vejo que, como eu disse, quanto maior o espaço e maior as pessoas, maior a geração de resíduos. Então, hoje a gente, além dessa questão de destinação de resíduos, compactação de produtos,
desta parte, a gente também tem um viés muito importante na questão energética, de eficiência energética. Então, a gente utiliza o Mercado Livre na parte de energia elétrica para que a gente possa ter um consumo controlado e também mais barato. E acredito que o nosso principal case de sucesso sejam os veículos elétricos, né? Dirigido por mulheres. Então, nós fomos precursores disso no Brasil, né? Os veículos elétricos sustentáveis e dirigidos por mulheres. Temos vários veículos, tanto na minha operação, né? Dos centros logísticos, quanto na operação fracionado do Cadina. Então, os veículos elétricos, sem sombra de dúvida, são um dos nossos principais cases de sucesso, fora todas essas ações que eu citei dentro dos centros logísticos, já no dia a dia trabalhando, né? Então, a gestão de resíduos também é uma gestão muito forte que a gente faz, porque a gente gera muito resíduo, estresse, pallet, papelão, porque a gente faz o fracionamento das cargas, né? E um outro ponto também é o perfil de armazém que a gente trabalha hoje. Então, a gente prioriza sempre estar instalado em armazéns que são AAA, com padrão LEED, certificações, porque tudo isso também nos posiciona como operador logístico sustentável. Muito bem. Bom, falamos um pouquinho já sobre quais tipos de produto podemos armazenar, já falamos também sobre as certificações, então as perguntas que chegaram já foram respondidas anteriormente. A próxima pergunta, acredito que também já foi respondida, que seria como a tecnologia tem transformado os processos logísticos dentro dos armazéns, então depois, se você quiser só complementar, mas eu já vou pular para a próxima pergunta da nossa audiência, que já vai um pouquinho para o viés da liderança, né? Você trouxe muito aí a questão das pessoas engajadas, né? Que o que faz a diferença, além da tecnologia, são as pessoas. Então, quais habilidades são essenciais para os profissionais da logística no futuro? Eu acho que não só para os profissionais da logística, mas vamos falar do nosso universo, né? Do nosso universo. Eu acho que, primeiro, a expectativa que eu entendo que nós temos é que os profissionais sejam multidisciplinares, ao mesmo tempo que bastante analíticos e que pensem de maneira inovadora. Eu acho que são características fundamentais, não só dentro da logística, como eu disse, mas eu acredito que principalmente dentro da logística. A logística muda o tempo todo, todos os dias, então a gente tem novas possibilidades surgindo, novas formas de fazer o processo logístico. Então, quando a gente tem pessoas antenadas para isso, com esse olhar crítico, ao mesmo tempo analítico, né, observando já os indicadores que a gente tem, conseguindo repensar a produtividade, repensar a sustentabilidade, é um grande diferencial. E quando a gente fala de colaboradores multidisciplinares, é uma pessoa que tem um viés, um olhar do todo. E isso faz muita diferença na nossa operação, porque o ganho ele nunca vai ser num único ponto. Quando você consegue enxergar o processo como um todo, o teu ganho, quando você consegue implementar, por exemplo, uma ação de inovação ou de sustentabilidade, você vai obter um resultado melhor porque a pessoa está enxergando o processo como um todo, né? Então, eu acho que multidisciplinaridade é uma coisa que a gente tem insistido bastante para os nossos colaboradores, sabe? Aprendam um pouco do todo para que vocês tenham essa visão completa. Isso aí, como a Lari já falou no início, eu acho que quando a gente pensa em liderança e liderança engajada, então você é uma inspiração e um exemplo, então a gente tem essa visão, né? Mas a gente sabe que tem muitos desafios, né? E que muitas vezes a gente tenta, e quanto mais tenta, mais desafio vem surgindo. Então, como é para você liderar aí equipes multifuncionais com diversos turnos, diversos níveis de hierarquia, diversas pessoas trabalhando o tempo todo? Então, como é para você esses desafios e essa liderança? Como você disse, é um desafio. Eu acredito muito que sem as pessoas, eu não estou sendo, acho que leviana no meu comentário. Tudo que a gente constrói é através das pessoas, né? A tecnologia, para ser abastecida, ela precisa que as pessoas abasteçam essa tecnologia. Então, a gente pode ter o melhor sistema, a gente pode ter o melhor equipamento, a gente pode ter a melhor máquina. Se a pessoa que estiver operando ela não estiver engajada, não estiver vestindo a camisa, a gente não vai obter o melhor resultado. O nosso cliente, ele enxerga valor nisso. Sempre foi o meu grande desafio, a Larissa sabe, a gente fala muito sobre isso, principalmente com a Larissa, né? Eu divido muito isso com ela. O cuidar das pessoas, ele é fundamental. Não é porque agora nós temos uma norma que rege. Eu trabalhei na indústria durante muitos anos, né? Mais de 20 anos trabalhando na indústria.
sempre muito próxima à área fabril, sempre muito próxima a essa gestão de pessoas, e eu sempre enxerguei que para a gente motivar, a gente tem que ser exemplo, mas não só exemplo de liderança, mas exemplo de valores mesmo. Quais são os valores que a gente tem e que a gente quer repassar para os nossos colaboradores? Os seus valores vão de encontro com os valores da empresa? Você se encontra todo dia quando você sai de casa para trabalhar, porque os seus valores fazem sinergia com os valores da companhia que você trabalha? Para vestir a camisa, tem que ter um match, né? Se a gente não se vê naquela empresa, se a gente não se vê com os mesmos valores, a gente não vai conseguir se engajar por muito tempo. Você vai ter um engajamento, talvez, por um salário, quando você entrar, você vai ter um engajamento por um colega que é muito legal, por um chefe bacana, mas tudo isso é mutável, né? Tudo isso, ao longo do tempo, pode ser modificado, você vai passar a ter outro chefe, Então, eu acho um pouco utópico a gente achar que a gente sempre vai ter automotivação, né? Tem dias que a gente não vai ter. E aí é que eu acredito que o ambiente de trabalho bom, agradável, faz uma diferença. E como que a gente faz hoje para ter um bom ambiente de trabalho, né? Também é um grande desafio. A gente tem procurado fazer algumas ações locais, principalmente em Curitiba, que a gente vem de um processo ali de mudança cultural mesmo, estrutural da unidade. É uma das nossas unidades mais antigas que a gente tem e já passamos por diversos momentos diferentes. São pequenas ações que a gente passou a fazer e que está mudando a autoestima dos colaboradores. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Você se sentir inserido dentro de um propósito faz toda a diferença. A gente desenvolveu, junto com a ajuda da Larissa, um projeto muito legal que se chama Pit Stop. Literalmente é o que o nome diz, ali nos boxes dos carros, né? A gente faz um pit stop para se recarregar. Então, uma vez por mês, a gente faz uma inserção rápida, simples, mas que tem modificado a autoestima das pessoas porque elas se sentem parte integrante. E a gente reforça nesses pit stop através de pequenas ações, né? E às vezes ações lúdicas, Posso dar alguns exemplos aqui das últimas que foram muito legais, assim, a gente fez uma ação lúdica de ter um carrinho de algodão doce, só que com isso fazendo uma ponte, por exemplo, com questões de segurança. Então, a gente resolveu falar sobre segurança dentro do condomínio. Então, qual a velocidade a gente andar dentro do condomínio, os riscos que tem, é uma área climatizada, pode escorregar, pode isso, pode aquilo. E como que a gente fez o link disso? Colocamos um carrinho de algodão doce, fizemos alguns folders e materiais importantes, e tudo isso faz o pessoal olhar para aquilo e falar, poxa, estão pensando na gente, né? Estão falando sobre a gente, estão proporcionando pequenas coisas. De novo, né, gente? Não vamos fazer uma leitura equivocada. Não é algodão doce, não é o custo, não é isso. É a preocupação em se fazer presente de uma forma que traga um ambiente de trabalho mais leve. A operação em si, como tu disse, Larissa, já é frenética. O nosso dia a dia é frenético. Essas pequenas paradas, esses pequenos pontos de atenção para os colaboradores fazem a diferença. O que pra gente no nosso dia a dia pode ser uma coisa corriqueira, às vezes para quem tá na operação é uma coisa que a pessoa não tem acesso, né? E isso faz uma diferença no ambiente. Então a gente tem conseguido uma mudança dessa forma. Outra frase que eu sempre falo, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Então, acho que nada melhor do que a gente também dar exemplos da nossa própria vida, às vezes, não a Lívia, mas qualquer pessoa que esteja ao nosso redor dentro da operação. Nós temos lideranças que fazem muito bem esse papel e a gente tem trabalhado muito essas lideranças para reforçar bons comportamentos e bons valores. Nem todo mundo recebeu isso em casa. Isso é fato também, então é um grande desafio você fazer gestão de muitas pessoas. Quando eu falo muitas pessoas, a gente fala de operações de mais de 100 colaboradores, né, com escolaridade diferente, valores diferentes, né, enfim, com muitas coisas diferentes, e você conseguir que isso se torne uníssono, que todo mundo entenda que vestir a camisa por um propósito vai trazer benefícios para todo mundo, não é simples, é desafiador, mas é possível. E a gente tem conseguido isso. E isso tem se refletido, inclusive, nos nossos resultados dos indicadores. Muito bem. Eu vou puxar uma outra pergunta que vai muito de encontro com o que você falou, até fugindo um pouquinho do protocolo das perguntas da audiência. A pergunta seria, que tipo de cultura você procura construir dentro dos times que lidera? Que aí vem de encontro com o que você já falou. Mas o extra que eu queria fazer você comentou que tem muitos tipos de colaboradores, né? Então, como você disse, várias escolaridades, várias situações sociais diferentes. Então, você tem desde, né, o modo de fala, né, o chão de fábrica, até supervisores que estão dentro da sua gestão. Então, para você construir uma cultura com todo mundo igual,
é um desafio. Eu queria saber como você procura construir isso. E aí um outro ponto importante, você falou muito sobre o frenético não parar. E você também falou sobre inovação. E a gente sabe, né, como o Leandro disse, a gente tem, né, que você é uma líder super inspiradora, sempre acredita aí no DNA da Coopercarga, né, inovação está no DNA, sustentabilidade está no DNA, e cabe ao líder ser exemplo também. A gente escuta muito que a operação não pode parar, mas a gente tem também que, talvez com essa pequena pausa, a operação melhore. Como é para você construir esse tipo de cultura? E você concorda aí com essa frase? Concordo discordando, né? A gente tem que entender que uma operação ela tem que ser sustentável, né? Então, é óbvio que nós estamos numa empresa, os processos têm que ter viabilidade econômica, a gente sabe que, como a gente disse, né, o ritmo é frenético, mas quando a gente não para por bem, ou planejado, ou de forma estratégica, a gente para por mal. Então, eu acho que também parte da minha função como líder é entender qual o melhor momento para fazer essa parada. A gente não precisa afetar 100% a operação, no sentido de indicador, performance, mas a gente precisa entender que paradas estratégicas, elas são necessárias para reabastecer, como diz o pit stop. Não é simples, mas é possível. Então, a gente entender qual o melhor momento de abordar esse colaborador. Obviamente, no meio da separação de um pedido, eu não vou ter adesão, eu não vou ter a mesma eficiência, né, ali daquilo que eu estou buscando que ele aprenda ou que ele ouça. Mas a gente pode buscar outros momentos para fazer isso. Lívia, você nunca para a operação? Não, às vezes a gente para, até porque depende do que a gente vai falar. É importante que a gente breque a operação por meia hora, por uma hora que seja, para a gente ganhar fôlego, falar sobre um tema importante e depois retomar o processo. Como eu disse, não é simples, não é fácil, né? Aí você toma essa decisão, o supervisor fica bravo porque ele fala, eu vou perder meu tempo, e isso e aquilo. Mas, de novo, né? Quando todo o conjunto acredita no propósito, fica mais fácil. A inovação, ela leva tempo, a gente sabe, na maioria dos casos, para implantar, ou pelo menos para a gente, até quando a gente tem uma ideia, às vezes a gente tem uma ideia macro, e para a gente conseguir refinar aquilo, o ideal é que a gente tenha um tempo para estruturar. Se a gente não parar nem um minuto, a gente nem vai conseguir enxergar quais são as possibilidades de inovar, porque a gente entra no automático, né? Então, eu acho que também acredito que a função da liderança é dar a possibilidade das pessoas enxergarem formas de fazer o trabalho dela de maneira mais eficiente, mais inovadora. Então, a gente tem que buscar um equilíbrio. Não é simples, não é fácil, depende da operação, se torna ainda mais complexo, mas é possível. Desde que a gente conheça e entenda a nossa operação. Porque aí você sabe exatamente aonde aquela meia hora vai te afetar, em que momento você pode usar. A gente faz muito esses movimentos, a gente comemora aniversariantes do mês, a gente tem algumas ações que eu brinco que elas são inegociáveis, que todo mês a gente faz. E às vezes a gente aproveita, inclusive, esses momentos de confraternização, né, onde a gente tenta ficar mais unido, para passar informações que são imprescindíveis e que vão nos ajudar lá na frente. Escolher o melhor momento é a grande estratégia, mas ele é possível e é necessário, né? Então, eu continuo dizendo, acredito que é melhor a gente parar no amor do que na dor, né? Então, a gente tem um conceito e um viés muito importante de fazer isso nas nossas operações. O Cadena também, eu sei que faz bastante isso, porque uma coisa ela se soma à outra. A produtividade ela nunca vai ser 100%, de novo, se você não tiver colaboradores que tenham plena consciência do que eles têm que executar, como têm que executar, qual a forma mais segura de executar aquele trabalho. Então, a gente não pode ignorar esses fatores. É importante a gente falar sobre segurança, sobre inovação, sobre sustentabilidade, até para que eles tenham propósito e busquem isso no dia a dia, na execução. Muito bem. Então, continuando nesse tema pessoas, que é um dos focos da Coopercarga, como você vê, como equilibrar, né, o foco nos resultados com o cuidado com as pessoas? Por trás de todo indicador tem uma pessoa, né? Tem uma pessoa que teve que executar alguma tarefa para atender a um indicador, para ter uma performance. Como eu disse antes, comentei em outros pontos, para mim é uma premissa cuidar das pessoas. Isso é ponto principal. O resultado só virá se essas pessoas estiverem bem engajadas e conhecendo o propósito delas. É desafiador. Não é simples, mas se esse é o nosso ponto de partida, ele fica mais fácil de ser administrado, né? Então, eu já tenho um sistema consolidado, eu tenho uma operação clara para todo mundo. Qual é o meu foco principal? Cuidar das pessoas. Cuidar do engajamento, cuidar da autoestima, porque isso faz toda a diferença na entrega de resultado. Cuidar do ambiente, e aí eu falo ambiente físico, estrutural mesmo, né? Que parece simples, mas não é.
e cuidar também do nível de cobrança e como a gente repassa a cobrança para esses colaboradores, né? A gente precisa entender que a gente tem níveis hierárquicos e a cobrança que a gente tem que aplicar para cada nível hierárquico é diferente. Então, a gente entender que a gente tem supervisores capacitados, líderes capacitados, que a partir daí fazem demandas específicas para os seus times. Então, a gente cuida de quem está na ponta para que eles entreguem os indicadores dentro daquilo que a gente espera. Então, é desafiador, sempre vai ser. Eu acho que esse é o grande desafio, não da Lívia, não da Coopercarga, mas de qualquer gestor em qualquer operação. Mas, de novo, quando a gente tem isso como premissa, fica mais fácil essa divisão, digamos assim, do que é fundamental. E o fundamental são as pessoas. O sistema, uma vez consolidado, ele vai rodar a partir do momento que as pessoas abastecem o sistema. Bons equipamentos, quando são implantados ou colocados na operação, eles vão tendo uma boa manutenção, eles ficarão de maneira permanente. Pessoas não. Pessoas não são produtos, não são objetos, não são sistemas. As pessoas precisam ser cuidadas na sua totalidade, né? Muito bem, inspirador nosso papo. Aprendemos muito a parte técnica, aprendemos muito a parte emocional também, né? E para a gente finalizar com chave de ouro, a pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, né? Cada um aí em seu assunto. Mas, Lívia, se você pudesse dar um conselho para quem está assumindo a primeira liderança agora, qual seria esse conselho? Estude, estude, estude. Estude sobre pessoas, estude sobre comportamento e estude sobre o seu negócio. Eu acredito que conhecimento nunca é demais. Mas não basta a gente conhecer a parte técnica, não basta a gente conhecer só sobre o negócio. A gente também precisa conhecer sobre pessoas, sobre comportamento humano. Eu faço muito esse trabalho com os meus supervisores, por exemplo. Todos os meus supervisores hoje, eles fazem um trabalho de liderança, né? A gente tem um grupo de coaching que nos ajuda aqui na Coopercarga e é muito interessante, porque a partir do momento que a gente desenvolve os nossos líderes, a gente colhe um resultado muito melhor nas equipes deles. Então, eu entendo que investir em si mesmo, no conhecimento de maneira geral, é a melhor maneira de liderar, né? Eu comecei na Coopercarga na área de qualidade, eu era analista, tive uma carreira de crescimento e ascensão importante, tenho muito orgulho dela dentro da Coopercarga, mas eu entendo também que eu nunca parei, de certa forma, de estudar, de alguma maneira. Quer fosse sobre as pessoas, quer fosse sobre o negócio, quer fosse sobre transporte, armazenagem, conhecimento sempre nos agrega alguma coisa, né? E acho que um outro conselho que eu daria também é observe seus pares, observe pessoas, né, de maneira geral. Eu aprendi muito, tive líderes muito importantes dentro da Coopercarga e fora dela também, já citei isso em outros momentos da minha carreira, mas observar o lado bom e o lado ruim, porque a gente pode aprender dos dois lados, né? Eu tive muita coisa boa, aprendi muita coisa boa com muitos líderes, mas também aprendi muito do que não fazer com esses líderes, né? Eu acredito que é natural, eu também já errei em muitos momentos. Uma das coisas que eu mais aprendi ao longo da construção da minha carreira de liderança foi que a gente não consegue agradar todo mundo, principalmente quando a gente fala de fazer gestão de mais de 100 pessoas, é inevitável, nem todo mundo vai gostar do seu jeito de trabalhar, do seu jeito de fazer. Mas quando a gente tem convicção de como a gente está atuando e a certeza de que a gente está minimamente buscando ser justo, a gente deixa de se preocupar em agradar e a gente passa a se preocupar em ser correto, em ser justo, né? Então, acho que esses são os meus grandes conselhos, assim, estudar e observar. Eu acho que são os principais pontos. Muito bem. Muito bem, então, pessoal, todas as perguntas aí foram respondidas, né? Todas as dúvidas, a gente aprendeu muito, mas agora podemos ir para o nosso próximo quadro? Podemos. Iniciamos agora o Notícias em Foco, e essa edição está recheada de notícia boa. Então, a primeira delas, que a Coopercarga foi reconhecida entre as maiores empresas do Sul, durante a cerimônia de premiação das 500 maiores do Sul. Então, nessa cerimônia, a gente ficou entre as 100 maiores do Sul, ocupando a posição 66. Aí consolidando a gente entre as 500 maiores do Sul. Com destaque aí para a categoria de transportes, que a gente ocupou a 12ª posição nesta categoria. E ainda falando de premiações, temos mais. A gente aí marcou presença no prêmio Empresa Inovadora, onde a gente foi finalista em 2 categorias, no prêmio Empresa Inovadora e no prêmio Empresa Inspiradora. Nessa premiação, então, a gente conquistou a 7ª colocação na categoria Empresa Inovadora,
um reconhecimento, eu acho que celebra o engajamento de todos os colaboradores, que estão sempre preocupados com a melhoria contínua dos processos, com a inovação, que está implementado dentro da nossa cultura. E a gente falou de certificações, na importância de ter processos e que esses se cumpram dentro dos nossos serviços. Isso, então, esse mês a gente passou pela auditoria que confirma a manutenção das nossas certificações ISO. A ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001 da Coopercargo. Então, ele tem o objetivo aí de reforçar a melhoria contínua da companhia e também validar o atendimento das normas e requisitos regulamentares aplicáveis. Então, essas são um pouquinho das nossas notícias e tudo o que aconteceu na Coopercargo nesses últimos meses. Muito bom, Lean. E não custa reforçar, né? Esta e outras notícias estão sempre disponíveis nos canais oficiais da Coopercargo, nas redes sociais e também no nosso site. Então, se você ainda não nos segue, corre lá seguir para você não perder nada. E vamos para o nosso próximo quadro? Então, vamos começar o último quadro agora. Como a Lívia falou, conhecimento nunca é demais, então vamos agora para o Compartilhando Conhecimentos, onde nós e nossos convidados indicamos e compartilhamos algo que tem a ver com o nosso papo de hoje. Pode ser livro, filme, série, uma curiosidade, um perfil, enfim. Eu vou começar e aí depois eu passo para o Lean e para a nossa convidada. A minha indicação de hoje, eu volto aí para os livros físicos, é o livro O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Então, nesse livro, a gente faz uma reflexão, na verdade. Você já parou para pensar que a vida que você tem hoje é exatamente o reflexo das suas escolhas? Acho que a Lívia comentou um pouquinho sobre isso também e o livro caiu como uma luva, né? Então, não é culpa do governo, não é culpa do chefe, não é culpa do nosso passado. É justamente sobre isso que fala esse livro, né? Do Paulo Vieira. Basicamente, ele mostra que quando a gente fica terceirizando a culpa, nós ficamos estagnados. A gente não consegue evoluir. E essa virada, ela acontece justamente quando a gente entende que se é para dar certo, depende de mim. Depende de estudar, depende de ir atrás, depende de não terceirizar a culpa. E o livro, o melhor dele é que ele não é só papo motivacional, né? Ele traz algumas leis da autorresponsabilidade pra gente aplicar no dia a dia mesmo. Por exemplo, parar de reclamar, parar de culpar os outros, parar de se fazer de vítima. É bem simples, bem prático. Então, se você está num momento da vida que quer crescer, que quer melhorar de verdade, né? Sair do papel de espectador e virar protagonista da sua própria história, esse livro é pra você. E a minha versão é essa versão de bolsa, né? Ele tem a versão maior, mas eu tenho essa versão pequenininha, que tem inclusive exercícios práticos, né? Dentro do livro, então pra ir fazendo um pouquinho por dia e melhorando um pouquinho por dia, vale a pena a leitura e tem tudo a ver com o nosso papo de hoje. Leandro. Então agora eu vou fazer uma indicação, não foi combinado, mas acho que vai muito de encontro com o que a Lari trouxe também, sobre você ser o principal da tua história. Então, a gente falou, acho, muito sobre liderança, sobre a importância da liderança, mas também, então, fica essa indicação para você ler sobre a importância de você também, né? Da nossa preocupação com a gente mesmo. Esse livro é muito bom, por quê? Do Augusto Cury, então, Seja o Líder de Si Mesmo. Ele traz uma analogia com o teatro e com o palco. Então, é aquela analogia com reflexões. Então, te faz um pouco para pensar, o que torna a leitura fácil, bem dinâmica, gostosa de ler. Então, tu consegue ler de uma forma muito tranquila. Então, ele traz isso de você, se fosse num palco, num teatro, você estaria onde? Na plateia, no palco, dirigindo aquela peça. E se você estivesse na plateia, como você estaria enxergando aquele espetáculo? Então, o que você está fazendo? Então, ele diz, não é sobre não sentir, não chorar, não sofrer, coisas assim. É sobre você dar um rumo para aquilo. Você ser autor da sua própria mente, ser o ator principal da sua história e dirigir a si mesmo. Ele fala que ninguém te ensina a ser líder de você mesmo. Você tem que pegar isso e se preocupar. Você tem que ser ativo. Você tem que... O que eu quero para minha vida? Como eu quero que as pessoas enxerguem essa peça que eu estou fazendo? Tem que estar na direção principal. Então é bom, é uma leitura gostosa para ler, tranquila também. O livro também é pequenininho para levar para lá, para cá. E eu tenho certeza que vai valer muito a pena.
Bom, eu gostaria de fazer acho que 2 indicações, né? Uma pensando em desenvolvimento profissional, inclusive eu acabei faz 2 semanas mais ou menos de ler, é um livro do James Clear que se chama Hábitos Atômicos. É uma metodologia para implantação de hábitos e para você conseguir retirar os maus hábitos também, mas o ponto principal que eu achei desse livro, né, diante de muitos outros que têm metodologia para você, 21 dias para transformar um hábito, o que eu achei mais legal é que ele fala muito sobre o propósito daquilo que você quer fazer. Então, para que um hábito, para que você consiga ter uma meta e transformar aquilo, né, ou num hábito diário, o quanto aquilo faz sentido para você, porque às vezes a gente vai nessa, eu quero transformar isso num hábito, mas ele não faz sentido com a sua vida atual. Então é um livro bem rápido de ler, é um livro super baratinho, tem digital e físico, eu sou a pessoa do físico, né, haja visto a idade, gosto muito, mas é um livro bastante interessante, ele ajuda no desenvolvimento profissional e pessoal também, nessa questão de desenvolvimento de hábitos, então essa é a minha sugestão, assim, achei muito legal a metodologia, já li sobre outros, mas eu achei esse mais rápido, prático e muito direto sobre primeiro você encontrar propósito antes de querer implantar o hábito, né? E o outro livro que eu gostaria de indicar, já mais de cunho pessoal, e indo em total desencontro com o ritmo frenético que a gente leva, é um livro que eu li há bastante tempo, já li mais de uma vez, que chama As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. É um livro que ele, literalmente, ele te provoca uma pausa, a uma reflexão, a esses momentos de um olhar interno, né? Você tem 2 maneiras de ler o livro, ele inclusive instrui isso, você pode ler ele de maneira corrida, ou você ler pauta a pauta e fazer as suas observações, então é muito interessante, é um livro que eu gostei muito, ele veio para minha vida num momento em que eu precisava desacelerar, não que a gente consiga muito fazer isso, mas foi muito importante e eu achei muito legal, porque ele trouxe essa visão de as pequenas pausas do dia a dia, o quanto elas são importantes, né? Você focar a sua atenção ou tirar a sua atenção da correria para parar para observar as pequenas coisas, né? Os pequenos momentos com o filho, com a família, aproveitando a natureza, as viagens com os amigos, a gente esquece de contemplar essa parte e ela é fundamental para que a gente tenha energia para se dedicar ao trabalho, inclusive depois. Então, acho que essas são as minhas 2 indicações de hoje. Muito bem. E assim encerramos mais uma edição. A gente queria muito continuar ouvindo, né? Boas histórias, mas fechamos mais uma edição do nosso Papo de Podcast. Esse foi nosso papo de hoje, onde conversamos sobre tudo o que está acontecendo no mundo logístico, trazendo visões de colaboradores especialistas em cada assunto. Então, você encontra esse podcast e os demais em todas as plataformas digitais, né? Você pode ver, pode ouvir, como você achar melhor, nas pequenas pausas também, ali no carro, indo para o trabalho, ou enquanto faz alguma ação, né, que não demanda aí tanta atenção, pode deixar ali no fone também, para aprender sobre o contexto da Coopercarga, sobre o que está acontecendo, então, nesse mundo logístico. Nos acompanhe também através das redes sociais, já foi falado, mas não custa lembrar, para você não perder nenhuma novidade. Comigo na equipe do podcast de hoje estão Leandro Provence e nossa querida Lívia Barros. Eu sou Larissa Casagrande e vamos ficando por aqui. A nossa paixão é entregar sucesso. Até o próximo papo!